É um dos melhores aplicativos. Vou colocar Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, vou clicar em cima da palavrinha. Olha lá, já apareceu aqui. Ó. Gênesis 1, ó. Estou colocando a raiz da palavra, está aqui. Ó. Ela está em hebraico ali dentro, eu vou ver a raiz dela, começo, princípio, de roxo, olha lá, ó. Cabeça, topo, cume. Então, no cume, no topo, não é só um princípio de Bereshit. Ali é muito mais profundo. Você vê que é o cabeça do princípio. Onde já está esse princípio? No topo. Você vai interpretando muito mais o hebraico. Está escrito na Bíblia. Então, esse aqui, ó, deixa eu mostrar o ícone para vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não consigo mostrar para vocês. O nome do aplicativo é Bible Study em inglês, tá? Study. Aí você tem que adquirir aqui o pacotinho aqui, ó. Você vai lá, você compra lá o dicionário Strong, ó. Olha, observa ali, estou ensinando para você ali, ó. Almeida atualizada Strong, isso aqui, ó. Dicionário Strong, mas é esse aqui, ó. Beleza, aí as palavrinhas ficam ativadas, ó. Clica em cima, aí, ó. Aí vem a palavra e você começa a interpretar. Aí vai para o Novo Testamento. Então, já te mostrei isso aqui, livro de Judas, capítulo 1, versículo 20. Vamos ver na íntegra na palavra. Está marcadinho ali. Vós, porém, amados, edificando a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Vou clicar em cima da palavra edificando-vos. Aqui, ó. Selecionei a palavrinha aqui para vocês verem. O que significa essa palavra edificando-vos? Epoikoidomio. Construir sobre, edificar para terminar uma estrutura da qual a fundação já foi colocada para incrementar constantemente o conhecimento cristão de uma vida que se conforme a ele. Então, qual o sentido dela? Construir sobre, edificar para terminar uma estrutura a qual já foi colocada a fundação. Aí você vê aqui, ó. Prefixo, sufixo dela. Epi, sobre, para cima, através. Aí eu volto aqui, ó. Isso aqui, eu tinha muitos livros, eu li isso tudo livro. Tudo que você quer nesse aplicativo tinha, antigamente eu tinha muito dicionário de grego, Strong. Isso aqui é o dicionário, mesma coisa que nos livros lá, tem aqui. Só que de uma forma mais fácil, né? Esse aplicativo tem no celular. Você pode colocar agora o seu aplicativo aí no Play Store, você pode abrir. Você vai colocar Bible Study. Use esse aplicativo. Eu uso esse aplicativo desde 19 anos de idade. E eu tenho essa conta aqui, esse pacotinho, desde meus 19 anos de idade. Eu já ensinei para muito pastor usar isso aqui já. Então vamos lá. Olha lá. Oikodomio, olha lá. Ó. Construir uma casa, edificar uma construção, restaurar pela construção, reconstruir, separar, ok, fundar, estabelecer, promover crescimento. Ok, beleza. Então o que está falando é edificando a sua santíssima fé. Quando você está orando no Espírito Santo, orando em línguas, nós estamos construindo sobre o fundamento que já foi colocado. E qual o fundamento que já foi colocado? Vamos lá. A Bíblia diz aqui no livro de Coríntios, 1 Coríntios. Aqui, 1 Coríntios, capítulo 3. Dá para colocar um telão para eles? Não? Dá não, né? Não, tá bom, vou falando aqui, vamos colocar ali. Paulo diz, versículo 10, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. E outro, olha agora, e outro edifica sobre ele. 1 Coríntios 3:10. Paulo, o apostólico é isso, colocar fundamento, estabelecer fundamento. Agora ele fala assim, agora você vê como você vai edificar a sua fé sobre isso. Como é que você vai construir. Outro vê como você vai construir. Ok? Aí depois ele fala sobre a obra de cada um, quem lançar o fundamento foi posto. Obras que edificadas, pedra preciosa, madeira, etc. Mas está aqui. O fundamento, quem é o fundamento? É Jesus Cristo, é o Evangelho. Amém? Bem simples. Mas agora de uma maneira incrível, gloriosa, Deus se deu o Espírito Santo, né, que trabalha na sua regeneração. Um dia eu vou dar uma aula de regeneração para vocês, se você quiser, eu já abro aqui para você também um pouquinho mais. Traz a regeneração, o Espírito Santo começa a edificar você espiritualmente, construir.
sobre a fé que você recebeu em Jesus Cristo. Ele está edificando você agora. Começou uma construção quando você está orando em línguas. De uma maneira gloriosa. Aí eu vou tirar suas dúvidas agora. Você tem que aprender a fazer a pergunta esperta para mim, amém? Grava a sua pergunta aí. Como é que esse negócio acontece? O que é isso? O teu espírito está orando, mas como é que isso vai acontecer na realidade na sua vida? Essas são perguntas importantes a fazer. Como é que eu vou orar em línguas? Eu não estou entendendo que eu estou orando. Mas como é que de fato eu vou saber que isso vai me levar a uma construção da minha vida? A Bíblia está dizendo que quando nós entregamos o governo de oração ao Espírito Santo, Ele, pela oração em línguas, vai usar a nossa autoridade, do nosso espírito e da nossa fé para trabalhar dentro do nosso espírito. E o que ele começa a injetar dentro do espírito humano, ele vai trazer a imagem de Cristo ali para dentro. Essa é a construção. De glória em glória estamos sendo transformados nessa imagem. A construção do reino, a construção da revelação de quem Cristo é a sua imagem. Ele coloca dentro do homem, em parte, a imagem celestial dentro do homem. Então, o Espírito está trabalhando em nosso espírito, o Espírito Santo. Ele está trabalhando através da oração em línguas, está gerando a imagem de Cristo dentro do espírito humano. Nós não estou falando da sua alma ainda, não estou falando da tua mente, não estou falando do teu corpo. Eu estou falando do teu espírito humano. E uma coisa incrível e sobrenatural que eu vou dizer para você. Quem ora em línguas, se passar anos orando em línguas, a sua mente vai ter uma velocidade absurda. Você consegue fazer 20 coisas, tarefas, você não consegue esquecer das coisas. Você está aqui, eu estou aqui, ministrando algo. Eu saí de um processo que nós estávamos fazendo de gravação. Eu fui para casa, entrei numa reunião. O Espírito desceu sobre a minha cabeça, sobre mim. Eu fiquei 2 horas trazendo toda a configuração do tabernáculo de oração. Foi ou não foi? Foi sobrenatural com o tabernáculo. Foi incrível o que aconteceu. Eu fui tomado pelo Espírito. Falei, algo vai acontecer nessa reunião. Algo vai acontecer. E de repente, pá! Desceu. Porque a oração em línguas, ela vai promover em você uma capacidade mental que ela não é natural. Não estou te falando de coisa só natural, não. Mas ela vai trabalhar no teu lado natural. O teu cognitivo vai se abrir. A minha inteligência, a minha forma de pensar, o meu cognitivo, ele se abriu de uma forma extraordinária depois de anos de oração em línguas. Segundo a ciência, tá? Isso está nos livros de ciência, isso já está comprovado em vídeos pela internet. Você pode ver vários vídeos hoje pela internet, inclusive já são até mais novos ensino sobre a questão de orar em línguas e a comprovação científica, né? Quem já viu aquele vídeo lá da comprovação científica, que quem ora em línguas não vem pelo lobo frontal, nem pré-frontal? Quem já viu isso? Que veio da massa cefálica do cérebro onde está adormecida. Ok? Segundo a própria ciência, o ser humano tem 10% só de funcionamento da massa cefálica do cérebro. Ela tem movimentação, tem frequência. 90%, o resto aqui é tudo morto. É só uma carne morta, inoperante. Ok? Beleza. O próprio estudo fala sobre o Einstein, né, um dos homens mais inteligentes do mundo, que não era ele, para mim era Tesla, né? Einstein, ele operou 10% da inteligência dele. Só 10%, olha o que o homem fez no mundo inteiro. A parte da mente do homem, do cérebro do homem, que foi corrompida na queda. O homem perdeu a sua capacidade total da mente dele, do poder da sua inteligência, do que Deus deu a inerente dentro dele na própria criação. Adão, ele era um homem tão dotado, tão inteligente. Escute o que eu estou falando para você aqui. Adão era um homem tão inteligente que ele foi capaz de dar nome a todos os animais da face da terra, os que estão no mar, as aves do céu e todos os animais na face da terreno. Todos. Você imagina ele dar um nome para todos os peixes do mar. Que poder é esse que Adão tinha? Um homem capaz que Deus trouxe a ele, fez que o Espírito trouxesse todos os animais da terra diante dele. Tu imagina Adão perto do mar, todos os peixes do mar aparecer para ele. Ele fala, cada um, você é a bari, você é isso aqui, você é cabeça de bagre. Não, aí você imagina ele discernir isso. Olhar para o leão. Leão. O que é isso? Então, ele sentia a natureza, ele discernia o propósito que Deus criou aquele animal na natureza. E ele dava um nome segundo o propósito e a origem daquele animal. Então, não é um nome por dar. O seu nome que você tem não é um nome comum. Você tem um nome segundo um propósito. E não é normal. O nosso nome, ele é espiritual.
E seu nome, você tem que ver o significado do seu nome e descobrir qual é o propósito que Deus te deu até por esse nome que você tem. Ok? Vamos lá. Então, até meu nome é Robson. E o meu nome na origem, filho de Robert, aquele que gosta de ensinar. Filho de um homem ilustre que gosta de ensinar. Ok? Então, essa é a origem do meu nome. Isso é profético para mim. Amém? Eu gosto de ensinar. Eu sou filho de um homem ilustre, Jesus Cristo. Amém? Então, tudo tem um significado na sua vida e você tem que aprender a interpretar isso. Agora, vamos lá. Vamos lá que eu vou falar para vocês. O dom de línguas. Aonde ele trabalha segundo a ciência? Ele move a parte cefálica morta. Eu ouvi um estudo de um grande homem de Deus que faleceu, que é o David Robson, falecido David Robson. Eu tinha 22 anos nessa época, quando eu vi isso. Nos Estados Unidos foi feito um estudo que eles conseguem ver quanto o tempo de vida que a pessoa ainda resta na vida dela, que eles conseguem analisar o DNA, e dentro do DNA tem uma estrutura que ele fala que é uns pauzinhos. E quando aqueles pauzinhos estão diminuindo, é porque a vida da pessoa está se perdendo. Quanto mais velha vai ficando, aqueles pauzinhos vai diminuindo, que o ciclo de vida dela já está terminando. A ciência conseguiu identificar isso dentro da estrutura do DNA. Aí, segundo um outro mestre lá que conseguiu fazer um estudo na ciência muito mais profundo, foi fazer um teste com pessoas de idade, inclusive ele. O DNA dele era cheio, como se ele fosse uma criança. E ficou contraditório da idade dele pelo teste que foi feito com ele. Contraditório, porque ele orava muito em línguas. Todos que oram muito em línguas é muito ágil, anda muito rápido. Tem muita agilidade na mente. Porque você tem na sua mente uma frequência contínua, você movimenta quando você ora no Espírito, é uma faculdade que você tem no seu espírito. A oração em línguas, ela não é só um dom, ela é uma faculdade, ela é uma fala do teu espírito, que ela é ativada no batismo de fogo, o próprio Espírito desperta o que já está dentro do teu espírito. Você nasceu do Espírito, correto? Pensa comigo, cabeça, pensa comigo. Você nasceu de novo de Cristo Jesus. Então, se você nasceu do Espírito, teu Espírito tem visão, teu Espírito tem audição, teu Espírito tem fala. Amém, amém. Então, você fala, você ouve, você vê no Espírito. O teu Espírito, ele já fala, o teu Espírito vê. O teu Espírito ouve a Deus. O teu Espírito não nasceu com um espírito mudo. Na dimensão do teu Espírito não tem deformidade. Amém, amém. O Espírito não nasce mudo, nem nasce cego. Você nasce perfeito. Seu Espírito é perfeito dentro de você. Agora, o que acontece? O que acontece é que quando o dom celestial vem sobre você, ele desperta, ele solta, ele conecta. Olha só, vou te ajudar você a associar isso fisicamente em você. Quantos aqui foram batizados com o Espírito Santo com fogo? Levanta a mão para mim. No dia que você foi batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu com você? O fogo caiu em você. Meu Deus! Vibrou ou não vibrou? Tremeu ou não tremeu? Chorou ou não chorou? Como é que você ficou uns dias depois? Como é que você ficou andando? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quem ficou pelo menos uma semana assim? Você ficou também? Não, eu estou falando sério. Quem ficou muito impactado? O seu batismo foi tão forte que você ficou uma semana, 2 meses. Quem? Quem teve? Você também? Você ficou assim, meu Deus, porque eu não recebi isso antes? Oh, Jesus. Você se conheceu. Você conheceu Deus, é verdade, né? No dia que você é batizado, você tem um novo nível da revelação de quem Jesus Cristo é. Quando você aceita a tua fé no Evangelho, você é salvo pela fé. A Bíblia diz que somos salvos pela fé. Amém? Ok. Você é salvo pela tua fé em Cristo Jesus, você recebe essa graça, essa condição da graça na sua vida. Mas quando você é batizado com o Espírito Santo, você recebe uma nova revelação de quem Jesus Cristo é. Ok? Você recebe uma impartição, você recebe a pessoa dele ali com você. Não só uma fé, você tem tangivelmente, espírito, alma e corpo fica consciente da realidade de Deus. É verdade, não é? Hã? Quando você foi batizado com o Espírito Santo, o que aconteceu com você? Tu ficou espírito, alma, corpo, mente, emoção, sentimento tomado de Deus. É ou não é o crente? Você está com dúvida? Eu, quando fui batizado com o Espírito Santo, eu fiquei 1 mês.
Eu ia pegar o prato de comida, eu começava a dar lugar. E dá lugar para esse varão. Aí minha mãe fala, controla, rapaz. Ela lembra disso. Eu ia para a cozinha pegar comida. E para mim, ir para a escola. Chegar na escola, sentei, ficava parado. Aí chegou meu amigo Lucas, eu lembro o Lucas, até hoje, devo dizer. Aí sentou perto de mim. Ele era meio cômico, né? Ele tem uma coisa estranha com você. Aí ele saiu, aí depois ele voltava, ele era muito cômico. Eu quieto, ficava assim, ó. Aí ele, você não está normal. O que aconteceu com você? Lucas, eu fui batizado com o Espírito Santo. Ah, legal. Eu lembro disso até hoje, ele era muito cômico. Então, o que aconteceu comigo na escola? Um monte de jovem na escola. Filho, eu me isolava. Eu ficava na biblioteca, segurando. Eu ia para o banheiro, escondido, ficava escondido no banheiro. Eu ficava assim. Eu andava na rua assim, ó. Aquilo era muito estranho para mim. Eu era só um jovem, adolescente, mas eu estava tomado do Espírito. E eu ficava horas na cama, eu ficava lá na cama da minha mãe, lá lendo os livros dela, ficava lendo, ficava assistindo Silas Malafaia, Joyce Meyer, os programas da tarde, ficava assistindo os DVDs da minha mãe tudinho de pregação, eu ficava lendo os livros dela tudinho, depois fui dando sumiço nos livros dela, fui sumindo. Quando você é cheio, batizado com o Espírito Santo cheio, quando você é cheio, você fica com sentidos naturais tomados do Espírito. O que significa alguém cheio do Espírito? Os sentidos naturais e a mente natural está tomada do Espírito. Porque toda hora eu estou falando em língua, na rua, estou no carro, estou falando em língua, estou adorando. Porque eu sou cheio do Espírito. Eu estou todo o tempo, estou conversando, estou com um assunto, falando de ministério, configurando, desculpa aí. Eu corto o assunto e estou orando em língua de repente. Vocês estão me entendendo? Então, quem está cheio do Espírito vai orar constantemente em língua. Quanto mais você deixar seu Espírito trabalhar, orar em línguas, mais cheio você vai se tornar. A oração em línguas ajuda você a ficar mais conectado com a dimensão do Espírito. Ela aguça o seu discernimento do Espírito. A oração em línguas ela vai trabalhar na edificação em todas as áreas da sua vida. Amém, amém? Então, deixa eu tentar pegar as partes mais importantes aqui, porque o nosso horário é muito rápido, muito curto, e eu vou começar a pergunta e a resposta já. Tá? Através da sua pergunta, eu vou trazer um ensinamento. Show de bola? Amém, amém? Após a pergunta, a pessoa se pergunta, o dom de línguas é para todos? Sim, meu querido. Se não fosse para todos, Jesus deixava o livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. É um sinal que vai acompanhar aqueles que crerem em seu nome. O dom de línguas é a promessa, é uma promessa. Amém, amém? Em meu nome falarão novas línguas. É a palavra ali, novas línguas ali, é kainos, nunca usado antes. Algo não conhecido antes. Algo novo em sua totalidade, nunca experimentado antes. E eu vou te provar agora que eu estou com a telinha aqui aberta. Abre aí, Marcos 16, 16. Olha lá, novas. Kainos. Abre ali para você, ó. Não sei se você está conseguindo enxergar aí, ó. Kainos, ó. Selecionei. Recentemente feito, fresco, não usado, não sussurrado. Pronto. Aqui, ó. Algo que é fresco e nunca foi usado, ó. Strong, Bíblia, dicionário em grego, querido. Palavra em grego, o sentido em grego é isso aí. Então, quando eu falar assim, kainos para alguém, vai lá e faz um kainos, vai lá, constrói uma coluna, um kainos, uma coluna nova. Constrói uma coluna que ninguém nunca construiu antes. Mas não desse coluna, línguas, beleza, entendemos, línguas, ok, glosória. Mas estou falando de kainos, algo que nunca usado antes. Então, não é língua dos homens ali, não é língua das nações. Alguns teólogos religiosos, arqueólogos, né, eles vão achar que vai falar que aquela nova língua é a língua dos idiomas das nações, que em Atos capítulo 2 eles falam a língua dos homens da terra, pô. Pelo amor de Deus. É uma das operações do dom de línguas é falar a língua dos homens. E Paulo diz, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse língua dos homens e dos anjos, tá?
Olha só, o Antigo Testamento já mostra algumas coisas que vão acontecer no Novo. A mão misteriosa, lá no livro de Daniel, desce lá e fala, escreve na parede, escreve lá a palavra lá. Coloca para mim, não tem como você colocar. E Daniel, ele interpreta a língua estranha, a língua de Deus. Amém, amém? Vocês estão me entendendo isso? Era a língua de anjos. Porque a mão de um anjo escreveu aquela frase. E Daniel veio e interpretou pelo Espírito. Então ele já tinha dom de interpretação de línguas. Amém, amém? Então, você entende isso? Que nós falamos a língua dos anjos. Eu falo a língua dos anjos. Quando eu estou falando com anjos, me comunicando, falamos umas línguas para se comunicar na sintonia deles. E daqui a pouco começamos a ter visões e revelações de unções. Quando você sincroniza e consegue, você está no manto, você está na unção, você está falando no Espírito, está no Espírito, e de repente, pum, fala a língua do anjo. O que acontece comigo? Eu recebo o que ele veio trazer para mim. E falar a língua dos anjos, não se assuste que eu vou te falar. Satanás é anjo caído, correto? Então o diabo fala línguas estranhas, fala ou não fala? É o que eu mais vi na libertação das pessoas. De várias vezes, pessoas que entrou em alto grau, que recebeu o batismo no satanismo, de ser bruxo. É um batismo, tá? Satanás tem o seu batismo de fogo, tá? Ele imita tudo que Deus faz. Quem recebeu alto nível no satanismo e foram consagrados como bruxos, grandes bruxas, fala essas línguas dos altos níveis de demônios, dos mais profundos de seres caídos. Então, já estive em Brasília expulsando demônio, manifestar uma bruxa, meu Deus do céu. O que é aquilo ali? Manifestava. Era a maior ex-ubandista de Brasília, que tinha o maior centro de feitiçaria de Brasília. O povo descia tudo para lá. Descia tudo para lá, os grandes empresários. Conta a história terrível aquilo lá. E eu ministrei libertação na família dela inteira. Os filhos dela tudinho. Rapaz, quando manifestava a filha dela, o que era aquilo ali? Que força era aquela aqui? Não tinha... Olha, e na época tem uns pastores nossos que é tudo grandão, homem, tudo fortão, braço, mas homem muito forte mesmo. Os homens é tudo braçudo lá de Brasília. E quando manifestava, quem era o homem que segurava aquilo ali? Eu lembro, o bispo do Brasil, lembra? O ex-bispo? Agarrava assim, para segurar a mulher, ela fazia assim. Cara, papel. Mas daqui a pouco eu estava três não segurava a mulher. Eu falei, solta, deixa o magrinho aqui. Aí eu, vai fazer o que é isso? Eu era muito jovem, mas eu era muito ousado. E começava a briga comigo. Aí começou. Aí estava derrubando. Quando estava derrubando, sabe o que eu começava a fazer? Começava a falar língua, chamava os demônios. Rapaz, a mulher voltava com a força dobrada. Eu estava na França, expulsando demônio de uma ex-bruxa. O nome dela era Jade. Eu estou lá ministrando. Estou pregando para os franceses aqui, algumas pessoas aqui, estou pregando, estou ensinando para eles vida no Espírito. Aí passa na porta. A mulher com os olhos grandão assim. Quando ela passa na porta onde eu estou pregando, manifesta. Eu falei, deu ruim. Acabou o culto, eu falei, pessoal, levanta, tire as crianças daqui e saia todo mundo aqui, só fica pastor. Ela já havia manifestado. Aí começar a falar aqui comigo, línguas estranhas dos demônios. Os demônios falam comigo, falam com o meu espírito. Tá? Existe muito nível de libertação, eu sei que vai começar a acontecer. E o problema do povo se escandalizar com isso mesmo. Quem não está no espírito, quem não tem manto para isso, não entende. Não sabe nem como é que estou expulsando demônio. Não é um jeito, não tem um método de expulsar demônio. Não é isso. Você acha que estou expulsando aqui, não é aqui que eu estou te expulsando, é em cima. Ou no inferno. É muito além do que você está imaginando que isso pode acontecer na sua vida. Um dia eu falo sobre isso na escola de batalha espiritual para vocês. Aí eu estou expulsando. Quando começa a derrubar, sabe o que acontece a fazer? Ela fala, os demônios começam a falar as línguas deles. E quanto mais falava, mais força ela ganhava para lutar contra mim. Aí eu comecei a entender, Senhor, cala a boca agora, coloca fogo na sua boca agora, corta agora a tua língua, faz assim no mundo espiritual. Eu não conseguia falar.
Aí eu fui arrancando os poderes, porque era muita legião. Muita legião. Então, há línguas. Eu não estou te falando todas elas. Há línguas que só você e Deus sabem mistérios, que é a língua de edificação pessoal. É aquela que você ora em espírito para a sua edificação pessoal. Nós falamos aqui sobre as 5 variedades de dom de línguas que temos aqui nesse livro. Nós estamos falando línguas para interpretação. Quais são as línguas para interpretação? Línguas proféticas. Eu começo a profetizar aqui. É outro som. A língua dos anjos é para ser interpretada. As línguas no dom profético, essas que Paulo fala no livro de 1 Coríntios capítulo 14, para nós, se falarmos em público, que tem que ter intérpretes, pessoas. Eu paro o culto inteiro, a irmão começa a falar em língua aqui, todo mundo parou. Fala em línguas. Beleza, está 300 pessoas aqui esperando para você fazer o que vai acontecer agora. Alguma coisa tem que acontecer. Ou alguém vai levantar para interpretar o que está falando, ou ela vai dar interpretação, ou uma profecia vai vir, ou uma unção vai sair, ou o dom de milagre vai operar nela. Alguma coisa vai acontecer. Eu faço tudo simultâneo que você não percebe. A maioria das línguas que eu falo aqui em cima, eu estou interpretando na palavra, na pregação. Eu me interpreto quando eu falo com as pessoas. Eu falo línguas, daqui a pouco eu falo assim, o Senhor fala. Aí quando eu falo línguas, de repente, o Senhor falou assim, é a hora de curar os enfermos. Eu paro e do nada começo a mencionar os enfermos. Não sei se vocês repararam isso aqui. É isso que é o dom de línguas. Ele tem uma operação. Se é público, é profético, algo Deus está fazendo ali, trabalhando ali dentro. Eu acredito que daqui a uns anos, nós vamos estar muito habilitados, discernindo profundamente os dons do Espírito também, que nós vamos conseguir trabalhar em dinâmicas aqui entre vocês mesmos. Vai ter intérprete. E eu oro, e a Bíblia diz, aquele que fala em línguas, ora para que possa interpretar. Amém? Você fala em línguas, você tem a obrigação de buscar a interpretação disso. Você vai interpretar de várias formas. Aqui nesse livro está aqui os segredos de como opera a interpretação do dom de línguas. Ok? Então vamos só colocar agora tudo em ordem que eu estou falando aqui para vocês. O que muitos cristãos eles têm dificuldade de aceitar o dom de operação de línguas e não conseguem entender sobre falar línguas. Sabe porque Paulo manda interpretar? Eu não falo em línguas ali porque tem que ter. Não, é porque confunde o ensino, cara. Nunca foram ensinados da maneira correta. Paulo está falando para a ordem no culto, mas depois no final ele fala assim: eu falo em línguas mais do que todos vocês. 1 Coríntios 14, eu falo em línguas mais do que todos vós. Então ele está falando que todo o tempo é uma constância. Então, quanto mais oramos em línguas, melhor para nós. Porém, eu tenho uma coisa para te falar. Quer ouvir? A oração em língua não soluciona tudo. Ela é um dom de apoio para você, de edificação. Mas ela não é um dom de transformação. As pessoas acham que a língua vai transformar ela. Não, a língua vai te edificar. O que vai te transformar é sua fé. É o quanto você vai usar o que ela está te dando de recurso no teu espírito. Aqui que muitos erram. Irmão, o que eu mais encontrei pessoas que oravam em línguas. Mas a vida delas não evoluiu. Porque não tinham discernimento de como o Espírito Santo operava de outras formas. O Espírito Santo vai te transformar diretamente com a revelação de quem Jesus Cristo é em você, meu querido. Tem pessoas como William Seymour, o homem que Deus usou, um dos homens, né, que tem Franklin Bertram, foi um dos grandes precursores do avivamento da Rua Azusa. William Seymour, ele não era batizado com o Espírito Santo, não falava em línguas. Aquele homem orava a média de 8 horas por dia, e não era em línguas. Ele orava, ele ficava com Deus 8 horas por dia pedindo avivamento, tinha uma fome, tinha uma sede dentro dele, mas ele não era batizado com o Espírito Santo. O avivamento da Rua Azusa caiu, pessoas foram cheias do Espírito Santo, a família dele foi cheia do Espírito Santo, e ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ele só foi batizado depois que o avivamento caiu. Então, meu querido, não confunda intimidade, acesso com Deus, com oração em línguas. Foi uma pergunta do dia que a Ana fez para mim. Pessoas que não falam em línguas podem ter intimidade com Deus? Com certeza. Tem pessoas que não falam em línguas, mas tem muito mais intimidade com Deus do que quem fala em línguas. Para ter intimidade com Deus, você tem que ter pureza de coração. É só pureza, é só afeição. Eu tinha intimidade com Deus, eu ouvia a voz de Deus, eu não era nem batizado com o Espírito Santo, eu tinha visão, eu via as coisas. Os puros de coração verão a Deus. Aleluia. Então, o que é oração em línguas? É para te edificar. Para te edificar o quê? Ela vai trazer o seu espírito, a fé, ela vai trazer o seu espírito, a revelação e iluminação. Você está orando em línguas? Beleza. Eu ensino algo sobre ciclo de oração em línguas.
Isso aqui é profundo. Eu ficava orando 2 meses, nada acontecia. 3 meses, pum, acontecia. De repente, depois de 3 meses, algo acontecia. E como é que eu sabia? Abriu o céu para mim. Eu tinha uma visitação. Toda vez que você conseguir alcançar algo em línguas, vai ter uma movimentação do reino espiritual sobre você. Uma grande alegria, uma unção grande, um anjo vai te visitar, o Senhor vai te visitar. Alguma coisa você está orando ali em secreto com Deus. Porque quem ora em línguas fala diretamente com Deus, em mistério. Ninguém entende por que Deus te deu essa linguagem. Porque Ele sabe o quanto o inferno luta para nos impedir na terra. Então existe uma língua no espírito que homem nenhum, demônio nenhum entende o que você está falando. É somente o teu espírito com Deus. E geralmente, quando eu digo para as pessoas, eu ensino isso para as pessoas, estas línguas eu não tenho interpretação. Estas línguas eu oro, mas depois começa a vir a revelação. No momento eu não tenho interpretação, mas depois eu tenho revelação. Aí eu ficava lá 3 meses orando em línguas. Aí de repente, um sonho abria para mim. Aí Deus me visitava em sonho e Deus falava comigo assim: saia do seu emprego. Me dava uma visão em sonho, eu vou te prover. Aí aparecia em sonho para mim, um anjo na forma de um pastor, falava assim: cuide dos meus negócios, eu cuido dos seus interesses, eu cuido da sua vida. E o Senhor falou assim: 3 meses você tem para sair do hospital. 3 meses eu orei em línguas, 3 meses Deus falou para mim: daqui a 3 meses você vai sair do seu hospital. Deus me deu 3 meses para ficar no meu emprego e sair. Agora, como é que eu consegui sair dali? Do emprego. Pobre, não tinha ministério, não tinha nada. Como é que eu ia sustentar minha casa, casado com a Monique? Como? Por que eu consegui aquilo ali? Porque eu recebi uma edificação de fé no meu espírito e uma revelação de Deus, e eu segui a ordem dele. Porque eu tinha fé para aquilo ali. Meu espírito se preparou para aquilo ali. Então a minha mente, a minha alma não conseguia me contrariar. Pega o mistério, querido, pega o mistério. Pô, não estou conseguindo mudar uma área da minha vida, não estou conseguindo ver. Ora em línguas e vai. Eu não sei, meu filho, quantas horas, qual a frequência você vai fazer isso. Mas depois que estiver pronto, Deus está edificando alguma coisa dentro de você. Quando estiver pronto, algo na sua vida vai mudar e você vai saber disso. Tu vai saber. Porque a Bíblia diz: os segredos ocultos são para aqueles que o amam. Deus revela o que está oculto para você. Tu vai orar em secreto, mas depois Deus vai te revelar o que você está orando. Então, tem áreas da tua vida que você vai começar a orar em língua e você não sabe. Há fraquezas na tua lado humano. Estou te falando fraquezas, estou falando coisas que te tentam o pecado. Você vai orar em língua, está orando em língua, você está chorando, está lutando, beleza, está resistindo, mas aquele mal está em você. Mas você está orando em língua, você está orando em língua, está orando em língua, de repente, pum, o ciclo virou. Você conseguiu se edificar na área onde você era assolado. Aí o que acontece? A tentação vem. Resistir? Não afeta mais meu sentimento? Não está afetando mais minha mente? Você, parabéns, foi edificado. Esse é o segredo de orar em línguas. Esse é o segredo. Eu falei que a oração em línguas, ela é um dom de edificar, não de transformar. Então tem muita gente que ora em línguas, mas não é transformado, porque não obedece o que recebe. Deus dá a revelação para ela, enche ela perde depois, ela desobedece. Deus não obedece o evangelho no seu lugar. Ele não obedece o evangelho no seu lugar. Ele vai te dar poder para você vencer. Mas quem tem que vencer é você. Você tem que lutar. Você que tem que estabelecer a obediência. Deus me ensinou a andar no caminho dele. Agora eu escolho. Eu tenho poder de resistir à tentação. Eu tenho força, eu fui edificado, acabou. Agora eu escolho se eu vou ceder à mentira ou não. Eu tenho esse poder em mim agora. Eu tenho esse equilíbrio, eu tenho essa força. Amém, amém? Agora, há áreas da sua vida, fraquezas da sua vida, Deus não te julga na mesma balança que me julga. O juízo para mim é muito pior para você. Eu tenho um nível de conhecimento e revelação muito maior. Eu tenho um nível de domínio muito maior. Há pecados que para um tem um nível de punição e de consequências. Para outro é um grau muito maior. Porque é o nível da revelação que a pessoa tem. A clareza e o domínio que ela tem. Vocês estão me entendendo isso aqui que eu estou falando para vocês?
Essas coisas são boas para falar. Elas são boas para construir aqui dentro. São boas. Tem pessoas que elas estão caindo, ou elas estão fracas, ou elas pecam por questão de fraqueza, imaturidade e falta de edificação. O amor de Deus, irmão, aqui, ó, quando você nasceu do Evangelho, era um bebezinho, tu pecava, parecia que Deus pegava você no colo, que o mundo todo vinha atrás de você. Onde você entrava, Deus falava com você: minha filha, eu te levanto, levanta a tua cabeça, com essa tua fraqueza. Meu papaizinho, pronto. Parece que Deus te mimava, verdade ou não é? Fala a verdade. É verdade, eu era mimado, eu gostava de ser mimado por Deus. Quem não gosta de ser mimado com Deus, né? Aí eu não percebi, o meu mimo foi acabando. Eu achava que tudo Deus é. Irmão, ninguém podia relar o dedo em mim, nem minha mãe em casa podia levantar a cinta para mim. Ela podia ter até autoridade, meu pai não. Mas Deus falava comigo. Se algo acontecesse dentro de casa, Deus falava comigo na igreja. Tudo que acontecia comigo, Deus levantava um vaso, um profeta, e falava alguma coisa comigo. Por quê? Porque era o mimo de Deus, é o cuidado. Você era um bebezinho, Ele tem que ter muito cuidado de mim. Agora, existe coisa que você quer ficar ouvindo toda hora a mesma coisa, você não vai amadurecer. Deus não vai nunca falar coisas maiores, novas coisas, se você quer ficar ouvindo a mesma coisa para você obedecer. Vai ficar até quando pedindo a mesma coisa. Deus, confirma. Ai, meu pai, esse aqui. Está na hora de mudar a tua cabeça. Senão você não avança. Amém? Então, é exatamente assim. Muitas coisas, eu falei, o senhor está me perguntando isso aí de novo, para que eu já sei. Eu não preciso mais de confirmação nenhuma na minha vida para nada. Eu não preciso mais de confirmação para ser profeta, para isso aqui. Amém? Você tem que entender, se você está buscando sua confirmação para a mesma coisa, Deus já falou 10 vezes com você, você está no berçarinho ainda. Você que quer ficar bebendo leite ainda. Deus não vai te tratar então como coisa maior, não vai te dar graça maior na sua vida. Amém, amém? Você não precisa mais, você tem que avançar, você tem que passar de fase. Dá glória a Jesus Cristo. A oração em línguas, ela auxilia a tudo. A oração em língua não substitui a tua oração, teu clamor, teus gemidos, tuas intercessões. Ela auxilia, ela direciona, ela potencializa, aleluia. As minhas orações como homem, eu adoro, meu Deus do céu, é uma loucura. Amém? A oração em língua edificou a minha oração diante do Pai. O Pai, Ele quer ouvir meu amor por Ele. Ele quer ouvir meu clamor por Ele. Da minha alma. Davi disse, a minha alma engrandece o meu Deus. Porque tem pessoas que elas são poderosas no espírito, tem dons, tem muitas coisas, mas quando você vê as expressões dela para com Deus, você não vê muito quebrantamento, você não vê entrega. São pessoas que usam muito dos dons, mas pouco da sua alma. Homens que derramaram a sua alma, como William Seymour, viveu um avivamento, depois foi batizado com o Espírito Santo, depois passou a orar em línguas. Então, para você viver um avivamento da tua vida, não você precisa de língua, você precisa de coração, você precisa de derramar a tua vida diante do altar do Senhor, meu querido. Intimidade com Deus, meu querido, é pureza de coração, é a afeição com Ele. A minha alma tem sede pelo Deus vivo. Tem muita pessoa orando em língua. Olha só, eu conheci um senhor, que ele seguia um grande operador de línguas, né, falava, e foi ensinado para ele lá num certo ministério conhecido no Brasil, que ele podia trabalhar só orando em línguas na rua, onde ele estivesse. Tudo bem, você pode fazer isso. Que ele não precisava parar 1 hora, nem 2 horas dentro de um quarto e ficar em secreto e silêncio com Deus. Então ele construiu um entendimento nele, que ele passou anos nisso. Aí um dia ele me ouviu pregar, eu era jovenzinho em Brasília, estou pregando. O pastor dele foi na igreja, que a igreja dele foi lá, estou pregando. Me ouviram falar dos lugares secretos da oração em línguas e na minha devoção da oração pessoal, do como clamar. Eu comecei a falar isso, confrontou ele. Aí Deus visitou ele, confrontou ele e falou assim, você tem andado mecanicamente comigo, por isso que você não tem transformação mais na sua vida. Tu ora em línguas, mas a sua alma não quer me ouvir. Aqui que está o problema. Anota aí que eu preciso escrever isso, aqui dentro, no próximo capítulo. Este é o grande problema de quem ora mecanicamente. A pessoa aprendeu a orar no Espírito, falar em línguas, mas a alma não fala, não tem tempo para ouvir. Você fala com Deus, mas você tem que ter tempo para ouvir a Deus. Quando entramos num secreto, 1 hora, 2 horas de oração ali no secreto, nós oramos a Deus, mas estamos ali para ouvir a Deus. A maior importância, quando eu entro aqui em oração, às vezes em 5 minutos me enche tanto o Espírito, que é o suficiente, e fico 1 hora deitado quieto, só recebendo o Espírito. Você vai entender com o segredo da unção e a oração em línguas, quando você está falando em línguas, quando você está soltando em línguas, você sente a operação da unção sobre você, e você está orando em línguas,
Você está se enchendo do teu espírito. Isso, continua enchendo. Vai chegar um momento que você sabe que não é mais para falar. É para ouvir. Seja mais esperto nos eventos. Quando o Beni sai, você... Estou me enchendo. Você está se enchendo. Deita no chão e fica quieto. Ouça. Aproveita para ouvir a Deus aqui dentro, querido. Tá bom, deixa eu explicar. Um dia eu estive com um homem chamado John Scott, de Canadá. Liverpool. Ele falou uma coisa que para mim que ele mudou a minha percepção. Embora eu fazia aquilo, aí eu passei a entender. Eu tinha 23 anos quando eu vi esse homem pregar. Ele ministrou sobre mim. Ele me deu uma palavra. Falou em inglês, teve intérprete ali, amém. É assim que eles fazem para mergulhar e emergir no Espírito. No Canadá, Liverpool, os grandes profetas, as conferências, os secretos, tudo que eles fazem. Pega o profeta, o manto, a unção, vinho novo, seja o que for. Libera o seu povo, ministra a palavra, libera a unção. O que eles levam para o culto? Eles falam que ele leva um tapetinho. Eles já levavam um tapetinho. Quando o profeta ministrava, ele já colocava o tapetinho deles. Eles estavam sobre ele, eles caíam, se enchiam e ficavam deitados, horas, absorvendo daquela dimensão aberta que o profeta trazia. Aí falou que o nível de experiência, o nível de absorção da unção era muito mais profundo. O problema é a pessoa, ela não sabe absorver unção no culto. Elas não entendem, elas são ignorantes. A gente é ignorante ainda em culto, meu querido. Vai ter tempo que eu não vou ter nem cadeira aqui dentro, vai estar todo mundo no chão, meu querido. Vai deitar assim, ó. Oh. Irmão, o culto já acabou. Aí você está entendendo. Quanto mais tempo você passa imerso na unção absorvendo, isso provoca, isso sim, rapidamente acelera o seu processo de transformação. Tu vence o jugo da carne, vence o jugo dos demônios. Para que um investimento tão grande de unção, meu querido? Olha o que aconteceu domingo aqui dentro desse lugar aqui. Eu fiquei 1 hora a mais aqui em cima, aqui sozinho, aqui cantando, e alguns irmãos doidos aqui comigo aqui dentro. Tem as doidas aqui dentro, aqui, Zoé. E ficaram aqui, eu fiquei aqui. Porque eu fiquei tão imerso, eu fiquei absorvendo. Eu fui para casa numa dimensão tão forte, acordei no dia seguinte cheio, o dia inteiro pleno. Porque eu absorvi na unção de comunhão. Enche a dimensão da comunhão. Ó. Oh, meu Deus! Você quer ver alguém cheio de espírito ficar meio doido? Não, velho. Quero ver, tu vai ver só. Ele vai te pegar na rua, não vai te pegar na tua casa. Então, esse é o segredo, orar em línguas. Aí, você está explodindo, orando em línguas, depois você, a unção te encheu. Para de ficar falando alto. E agora só sobe a respiração. Aí depois você vai perceber o ar que sai do seu espírito. Depois que eu passo horas, às vezes, orando, eu percebo o ar do meu espírito. E meu espírito fica assim, ó. Teu espírito é vivo. A gente não fomos ensinados. A igreja não foi ensinada esses mistérios. Não foi ensinada a profundidade de você mergulhar mais, explorar mais o seu próprio espírito, desfrutar mais do Espírito Santo, da comunhão dele. O momento que é assim, que o Espírito ora, sem palavras. Sussurro é uma outra linguagem, outra dimensão que você acessa em Deus. Cada frequência, anota isso aí, das línguas que sai de você, é um lugar, algo, é uma revelação, é um ambiente, é um lugar específico que você está tocando em Deus. Quando você fala, você está acessando uma dimensão. É uma dimensão do seu espírito, é uma força, é uma linguagem. Eu estou te falando de uma força, é um tipo de unção, é uma graça, é um lugar que você acessa em Deus. Resume do jeito que você achar melhor. Quando eu falo assim, às vezes minha língua fala, rei, assolei.
Eu choro e quebranto, porque eu estou acessando o coração do papai. Eu vejo a fonte da água da vida. Eu quero mergulhar e continuo lá e mergulho. Não acho que você tem isso direto. Você tem que desenvolver isso. É igual um bebezinho que aprende a falar, vai desenvolvendo o intelecto, desenvolvendo a fala. Você tem que desenvolver o que está em você mesmo. Isso é uma faculdade do seu espírito. É parte da natureza do espírito falar em línguas. Agora vamos lá. Capta isso aqui e aprenda. Naturalmente, sua alma. Você fala. Você sussurra. Você geme na alma também. Às vezes você faz assim. Que expressão é essa? Você faz isso no espírito também. Você faz no espírito. Você vai aprender a usar isso. Aí vai chegar um tempo que você vai conseguir discernir. Olha. Uau. Ué, eu achei que era... Eu estou conseguindo ver agora o que eu achava que era humano em mim. Não é mais humano em mim. Não é mais humano. Você já não está mais falando humanamente, como você falava antes. Você agora já fala pelo Espírito, constantemente, você não percebe. Então, porque você está nisso, você já não... Você vai passando, daqui a pouco já era. As suas atitudes, as suas palavras se tornam governadas pelo Espírito constantemente. Tão cheio, estou tomado, porque teu Espírito, ele fluiu, é Ele que é o mais necessitado, é Ele que fala mais agora. Você está entendendo? Quanto mais você mergulhar, quanto mais você absorver o que vai acontecer com vocês, com a sua vida. Finalizei por aqui. Vamos lá. Vou abrir aqui agora no livro, vamos ver os capítulos. Vou convidar a dona Ana aqui. Vem cá, me ajuda aqui, tira aqui rapidinho para mim, muda aqui. Solta as perguntas, hein? Quem tem pergunta aqui para mim? Quem tem pergunta? Então vai sentando aqui na frente. Quem tem pergunta? Senta na frente aqui. Já dá poder, vocês vão subir aqui. Se fazer a pergunta certa, vai continuar comigo. Se tu errar, não foi tão bom, vou te dar uma resposta, você vai descer. Amém? Uma pergunta que vocês fizerem, amém, amém? Ela pode abrir um leque de revelação para todo mundo aqui dentro, coisa que talvez eu nunca falei na minha vida. Você está me ouvindo aqui? Não. Eu estou falando sério. Você pode fazer uma pergunta que vai acessar algo no meu espírito, vai fazer o Senhor me dar uma revelação que eu nunca falei na minha vida. E nós vamos escrever num livro aqui. Amém, amém? É que ela não me mandou uma mensagem, passou uma mensagem para o pessoal, eu falei, caraca, tu fez tudo isso? Quer fazer pergunta, menina? Corre para cá, vem cá, vai isso daqui. Quer fazer, Vivi? Quer fazer, Livre? Rapar teu cabelo, hein? É esperto, é inteligente. Vai fazer? Vem para frente, quer fazer, Luciano? Quer não? R$10. Eu te pago R$10. Coloca aqui na tela aqui. Pega o adaptador e joga aqui na tela aqui para mudar essa tela aqui, por favor. Ou desliga a televisão, meu filho. Isso aqui tá feio. Coloca a imagem do livro aqui para a gente, por gentileza, aqui. Vou sentar lá daqui. Dá um microfone para a dona Ana aqui. Depois você vai subir e vai fazer a pergunta na minha frente aqui e conversar comigo. Amém? Temos 40 minutos para isso aí. Amém? 10 horas em ponto, vamos encerrar. Amém? Soubesse que eu ia subir aqui, eu tinha vindo bonita. Tinha arrumado o cabelo. Tem um outro desse aqui? Cadê o outro desse aqui? Troca. Não, eu quero um outro desse aqui. Cadê o outro? Traz aí para mim. Aí você já fica preparado. Tá? Bonita. Faz 3 se quiser. Ela está perguntando quantas delas. Eu falei, faz 3. Se for bom, a gente vai embora. Pega outro microfone aqui. Ok? Tá tudo certo? Tá uma boa imagem do pessoal online? Aqui, eu quero acender a luz aqui em cima de mim. Melhorou? Deixa eu estourar vídeo não, hein? Ok. Seu nome, fala pro pessoal. Você vai ligar aqui o microfone. 1, 2, 3, go. Ei. Amém.
Shalom, queridos. Prazer, Ana Lazarotto, uma apaixonada por aprender da palavra. Amém. Tenho me embebedecido aqui por esse livro e tem me gerado também muitas dúvidas. Cada dia que passa eu descubro que eu ainda não sei nada. Uma das perguntas que tem trazido ao meu coração, e eu acredito que muita gente aqui tem essa pergunta, é: por que a oração em línguas é a chave perdida que o inimigo tentou esconder e tem tentado esconder atualmente das igrejas? Porque tem muitas pessoas que negam esse dom. Por que ele está tentando fazer isso até hoje? Ok. Isso é bem claro, bem nítido, né? O diabo ele não quer que a gente opere na mente de Cristo, no sobrenatural, não conheça o Espírito Santo. O sistema, hoje nós observamos o sistema religioso e toda essa construção, poder humano, tem desviado cada vez mais as pessoas da revelação e da dependência do Espírito Santo. A estratégia de Satanás antigamente era perseguir e matar os santos. Antigamente eram os mártires, perseguia quem falava os dons e matava. Então ele está sempre perseguindo quem tem as coisas santas. Então esse é o trabalho do diabo. Hoje ele está fazendo a igreja perseguir a própria igreja. Está fazendo as pessoas, através do conhecimento do homem, ficar perseguindo as coisas do Espírito. Você pode observar que Abraão falou, Paulo trouxe uma revelação muito específica no livro de Gálatas. O que foi gerado pelo Espírito foi perseguido por aquele que foi gerado na carne. Então você vê que Ismael perseguiu Isaac. Entende? Sempre é uma perseguição entre aquilo que é da carne e as coisas do Espírito. O diabo ele sempre vai perseguir para tentar não só abafar o mover do Espírito, impedir a igreja de ter a revelação e andar no Espírito, nas coisas de Deus reveladas, mas como também ele vai tentar deturpar e alterar os sentidos dela. Hoje tem muitas pessoas e muitas coisas que falam sobre línguas, mas tem coisas falsas também. O diabo também, todas as formas que ele puder fazer para impedir que o Espírito Santo trabalhe na igreja e eleve as pessoas no conhecimento de quem Cristo é e trazer o reino para a terra, ele vai fazer de todas as formas. Então, ele faz isso porque ele odeia. Ele faz isso porque ele persegue a igreja, ele odeia a igreja. Ele sabe na autoridade de quem nós estamos orando. O diabo odeia que eu ore em línguas. Vou ir para mais profundo. Satanás, ele odeia que eu fale línguas. Agora eu vou te contar uma experiência. Um dia, quando Deus me deu uma revelação mais profunda de línguas, eu lembro essa época, eu fiz uma média. Eu falei, Senhor, eu vou começar a orar 2 horas por dia. 2 horas por dia eu orava em línguas. Aí eu alcancei a meta de 2 horas. E depois que eu fiquei 2 horas constantemente, isso foi uma semana para outra. Eu falei, vou para 3 e 4. Aí eu fui para 3 e 4. Isso dentro de casa. Aí eu falei assim, hoje vou romper, vou chegar na 4ª hora. Eu lembro esse dia. Eu comecei a orar dentro do meu quarto 4 horas direto, em línguas. De repente, Satanás se materializou para mim. E eu vi, eu estava aqui, um homem do lado da parede onde estava o meu quarto, atravessou e segurou no meu pescoço. Eu era bem jovenzinho. Quando ele segurou no meu pescoço, eu falei, Satanás, eu te repreendo agora. Você não vai me impedir de orar em línguas. Naquele dia, quando eu soltei, tive aquela experiência, aquela batalha com o espiritual contra aquele demônio que me pedia de orar em línguas. Eu continuei orando em línguas, desatou uma unção que eu senti como um mel. Ela desceu, agarrou no meu corpo. Ali em diante, Deus começou a me usar em curas. Eu recebi os dons de operação de curas e sinais. Então, Satanás ele persegue e combate, luta, faz as mentes religiosas, pessoas não entender, porque ele é perseguidor da igreja, ele é perseguidor das coisas do Espírito. Ele faz que as pessoas que estão na carne perseguir as coisas que são do Espírito. Glória. Mais uma pergunta? Uma outra pergunta. Como viver uma jornada onde o Espírito Santo deixa de ser só um conceito e ele se torna uma presença viva e diária, como você acabou de dizer, de passar de orar 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas? Eu costumo dizer que nada transforma o coração do homem, a não ser aquele que vem do próprio coração dele. Quando o homem ele decide no seu íntimo, no seu coração, buscar a face de Deus, ele encontrará. Jeremias 29:13, buscar-me-ão me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração. E eu, Senhor, me deixarei ser encontrado por vós. Todo o coração. O que é todo o coração? É quando nós começamos a santificar tudo que está nos impedindo na nossa vida, que competia contra a nossa fé, nós colocamos em segundo plano agora. Ou talvez não vai ter nem mais plano na nossa vida. É as afeições. Quando o homem começa a levar as afeições e amar, começa a buscar a paixão por Deus, a buscar os caminhos, buscar conhecer. A Bíblia diz, prosseguir e prosseguir conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. É uma continuidade. Quando o homem começa a ter continuidade, começa a ter um desejo ardente de coração e coloca isso como a sua maior meta de vida, ele vai alcançar. É uma constância, então. Constância. O segredo é a constância. Constância, você tem que ser, olha só, a busca com Deus, ela não tem que ser só emocional, ela tem que ser inteligente e intencional, ok? Tem que ser programada. Eu vou te dar, Senhor, 2 horas de madrugada assim. Ele vai ungir isso. Ele vai ungir a sua pequena intenção, mas santa e intencional.
e proposital, ele vai pegar aquilo ali e vai tornar aquilo grande. Foi assim comigo. Constância gera fome. Mas você tem que ter inteligência. A pessoa quer buscar emocionalmente para. A pessoa tem que usar a sua própria inteligência também. Eu vou usar isso e Deus vai ungir isso. Você começa no pouco, Deus te coloca no muito. Amém. Agora, peraí. O Espírito está falando. Não adianta você tentar começar pelo muito. O muito quer começar pelo muito e cai. Você quer começar de cima, quer começar a orar 4, 5 horas por dia. Meu filho, eu comecei a orar 1 hora por dia. Quando eu fui batizar com o Espírito Santo, eu tinha 1 hora por dia. Depois eu comecei a fazer um propósito. Eu lembro, meus 18 anos de idade. Fiz 40 dias de propósito para o monte. Eu falei assim, eu vou orar 2 horas em línguas. 18 anos de idade. Eu vou subir o monte para orar 2 horas em línguas. Então, eu orava num monte 1 hora e subindo mais alto, orar mais outra hora. Depois de 40 dias, acabou. Era outra pessoa. Minha unção está muito maior. Minha vida de oração foi só aumentando. A prática leva à perfeição. Glória a Deus. Como vencer as guerras invisíveis usando a linguagem que o inimigo não compreende? Você falou agora há pouco. A oração em línguas, o inimigo, Satanás, ele não consegue decifrar quando nós estamos orando diretamente a Deus, falando em voz alta. Ele não consegue. Ele não sabe o que é. A não ser se você está falando diretamente a ele. Agora bugou. Não, volta, Então, volta. Peraí, eu não entendi. Volta. O pessoal da equipe anota isso aí para mim, para poder também escrever isso aí. Volta, porque... Vai lá, volta. Tem línguas que eu falo diretamente ao diabo. Eu estou falando contra ele. Ele sabe que eu estou falando contra ele. Eu estou falando língua dos anjos contra ele. Agora você imagina, Arcanjo Miguel falando com Satanás, disputando o corpo de Moisés. Agora você imagina Daniel lá orando, o Arcanjo Gabriel desce, o príncipe da Pérsia vem lutar contra ele, depois tem que descer Gabriel para entrar na guerra. Como é que eles falavam? Que língua que eles falavam? A língua dos anjos. Não é o português, não é o hebraico, não é o alemão, não. As línguas dos anjos. Então, quando nós estamos falando profeticamente, eu estou falando aos reinos espirituais. Quando eu estou falando profeticamente, é nível de guerra, oração, quando fala a Deus, quando você toma um clamor e você começa a amarrar o diabo, estou falando do português. Satanás, sai da minha casa agora, sai da minha vida agora. A Bíblia diz, levanta teu clamor, clame em alta voz, clame por livramento. Várias formas que você tem de oração. E uma delas é a oração de guerra. A língua também, ela vem para te dar uma força de guerra. E você está dando comando ao quê? Ao diabo em línguas. E essa língua é tão poderosa que ela vem com a autoridade junto do Espírito e da força dos anjos para destruir os reinos das trevas, os poderes, as amarras do inferno. Profundo, glória a Deus, né? Uma outra pergunta. É verdade, é mito ou verdade? A oração em línguas, ela tem o poder de curar? Não só curar, ela tem o poder de te restaurar. A edificação... Ela dor física também? Físico, vai te curar. Porque a própria medicina, foi feito um teste, isso eu tenho até esse vídeo no canal bem antigo, que as pessoas que oram em línguas, esse lado da massa cefálica morta, do cérebro adormecida, ela entra em movimentação. Isso gera uma produção de mais hormônios, de construção de hormônios, de força, libera até um hormônio da alegria, esqueci também agora. Dopamina. Dopamina, não, é dopamina, mas o outro também. Ocitocina. Ocitocina e outros. Aí, isso vai trazendo autorregeneração para o corpo. Autorregeneração. Você tira você do estresse, tira você da depressão, porque movimenta outras áreas do seu cérebro, ela dá descanso para a sua mente. A oração língua traz descanso para a mente. Você paga, você entra no descanso do Senhor. Por isso que a Bíblia diz, entrai pelo descanso do Senhor. Ele nos ensina, darei outras línguas. Está no livro de Isaías, né? E esse é o descanso que daria a eles, de por lábios gaguejantes falarei a esse povo. Né? E o descanso que o Espírito nos dá, ele toma governo, e não só isso traz benefício para o corpo. Eu tenho benefício extraordinário. Agora imagina, uma pessoa que não dorme de madrugada direito, como eu, dorme um pouco de madrugada, a vida que eu tenho corrido, a forma que eu tenho, como é que eu me recarrego? Como é que eu tenho essa força? Como é que eu sou assim? Poder do Espírito. As línguas trabalharam em mim, elas me trouxeram uma construção dentro de mim, edificação, e não é só Espírito, ela começa pelo Espírito, mas ela vai trazer para o seu corpo. É obediência. Quando eu orava em línguas, eu falava assim, começou a falar, me trazer a revelação da alimentação. Então, já faz 7 anos que eu não como certas coisas, né? Muitas coisas. Tem uma alimentação bem rígida. Então, o que acontece? Depois de anos orando em línguas, chegou para mim a revelação, mas ele está me preparando para parte. Porque eu lembro de parte, desde a minha juventude, eu fui tirando coisas que eu não tinha nem entendimento, não tomava mais refrigerante, não comia mais isso aqui, não tomava mais isso aqui, mas não comia isso aqui, não queria mais comer aquilo ali, e fui mudando sozinho, até chegar ao nível da revelação que o anjo apareceu a mim. Falou, agora você está pronto para entrar nesse nível. Eu entrei. A oração em línguas vai te preparar você para tudo. E posso falar uma outra coisa? Espera aí, vai responder aqui uma coisa mais forte ainda. A oração em língua do campo da batalha espiritual. Você está orando aqui em línguas aqui, você acaba de orar em línguas aqui. O diabo te preparou o laço ali. E o laço já estava preparado para você. A oração em língua te antecipa, já te deu o livramento e você nem sabe. Eu lembro vários livramentos que Deus me deu. Eu lembro um dia eu estava no carro com minha mãe descendo para o Rio de Janeiro, e do nada começamos a orar em línguas. Eu falei, ora muito língua, começamos a orar muito língua, muito forte.
Ficamos meia hora. De repente, era de madrugada, estava muito cansado. Eu apaguei no volante. E a minha mãe apagou junto comigo, dormimos nós dois na frente. E em fração de segundos, quando o carro já ia bater 120 por hora na barreira, quando já ia bater na curva, eu só fiz isso aqui, ó, instantâneo, sem pensar, tão rápido que foi, porque meu espírito me programou para suportar aquilo ali, para conseguir livrar daquilo ali. E às vezes eu estava orando em línguas, eu lembro outro dia, eu estava descendo, ora muito língua, orando muito língua. Aí de repente, eu estou de carro, um carro joga na minha frente, eu consegui frear, eu consegui perceber antes, mas Deus me deu o livramento antes. Deus falou, ore em línguas, que é algo que está para acontecer. Um dia eu estou descendo na serra, meu carro não estava tanta velocidade, mas tinha bastante gente do carro. Eu falei para todo mundo do carro, ore em línguas agora, todos vocês. Todo mundo começou a orar em línguas. Não deu 3 minutos, eu passei numa ondulação da rua. O carro perdeu o controle. Mas quando ele saiu, o próprio Senhor segurou o carro, não deixou meu carro tombar. Mas 3 minutos antes que eu orei em língua foi por causa do meu livramento. A oração em língua, ela é instantânea. Ela é instantânea. Ela afeta o mundo espiritual instantaneamente. Obedeçam quando o Espírito Santo falar, ore agora em línguas. Você está vencendo os demônios. Glória a Deus, aleluia. E por que alguns conseguem ouvir a Deus com tanta clareza, enquanto outros vivem nesse silêncio espiritual? É porque não pratica, como você acabou de dizer, constância, intencionalidade, sem ser movido só pela emoção. O que está faltando para as pessoas caírem e, inclusive, ter a sensibilidade de ser livrado, ter um livramento através da oração em línguas? A maioria das pessoas, elas estão buscando Deus no campo da fé, só da emoção. A afeição, ela não é só emoção. É uma entrega de consciência, de coração, de sentimento. Sentimento, como é que constrói sentimento? Através de valor. Como é que você vai ter um sentimento por mim? Por causa do valor que eu represento para você. Emoção, não é emoção que você sente aqui momentaneamente, mas vai embora. Ela é superficial. Sentimento é aquilo que vai no profundo. As pessoas têm que criar, Deus tem que tornar um valor maior para elas. Enquanto as escrituras não tiver um valor para elas, enquanto a vida de oração não tiver um valor para elas, quando Deus ainda não tiver um valor verdadeiro para elas, ela não tem relacionamento com Deus. Tem que gerar valor. Ela tem que se esforçar. Elas querem ouvir a Deus emocionalmente, mas não está ouvindo a Deus da forma da obediência conforme as escrituras. Aí o restante é prática. Glória a Deus. Amém? Poderia falar para nós e para quem está nos ouvindo online, inclusive nos stories, o link do livro, porque daqui a pouco vai ter uma nova versão do livro. Quem tem o livro, levanta a mão. Quem não tem ainda, vocês precisam ter. Lá nos stories vai estar o link, né, irmã? A Tamires vai colocar o link lá. Eu vou deixar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um novo livro de oração em línguas maior do que esse aqui. Glória a Deus. E não vou fazer o que está aqui. Vai ser maior. Vai fazer maior. Glória a Deus. Aí eu vou contar minhas verdadeiras experiências e vou ajudar eles a construir um relacionamento mais profundo. Então, para a gente fechar aqui, as 3 verdades, 3 maiores verdades que, se compreendidas, vão fazer nós, os crentes, os apaixonados por Jesus, nunca mais orar da mesma forma. As 3 maiores verdades. As 3 maiores verdades que nós precisamos carregar a partir de hoje, para que nós não só oramos 10 minutos em línguas por dia, mas nós podemos estar lavando a louça, estar tomando banho, em qualquer lugar que a gente estiver, estarmos no Espírito orando em línguas. Quais são as 3 maiores verdades que qualquer pessoa que nos confrontar, a resposta vai estar na ponta da língua? Para mim, eu creio que a primeira é que quem está tomando o governo da sua vida é o Espírito Santo. Agora você tem a consciência que não é você que está na frente de sua fé, não é você que está na frente de sua vida. Entregar-se ao governo da oração em línguas é colocar Deus acima de mim. Quando eu reduzo a Deus ao meu tamanho, eu falo que não preciso orar em línguas, que o dom não é mais para hoje, eu estou limitando Deus, o poder de Deus. Mas a oração em línguas é puro exercício de fé. É pura fé. Agora tu imagina, eu não tinha estrutura, não tinha entendimento nenhum que eu tenho aqui hoje. Ok? Nunca tinha ouvido ninguém pregar sobre oração em línguas. Eu tinha 18 anos de idade. Ok? Um orador de monte. De repente, eu tenho um insight. Esse insight, eu começo a orar em línguas. Eu começo a aumentar para orar 2 horas de língua por dia com 18 anos de idade. Então, tá bom. Dentro desse insight, eu começo a conhecer Deus e ter unções de força que não era normal sobre mim aquilo ali. Eu simplesmente, pela fé, eu me entreguei à oração em línguas, sem saber o que era. Sem saber, e nem livro de Judas, eu não entendia Judas 1:20. Eu não sabia o que era aquilo ali. Eu nem tinha enxergado aquilo ali na Bíblia ainda. Já lia, mas não tinha enxergado ainda. Eu simplesmente, pelo Espírito, eu comecei a orar em línguas. O exercício de oração em línguas é confiar totalmente, plenamente em Deus. Eu sei que eu estou fazendo o que é certo, que vai dar certo. É impossível a pessoa orar em línguas e ter uma constância e a coisa não dar certo.
Glória Esse é a o maior Deus. conselho. Ok? O segundo maior conselho é que quem é o maior beneficiado é você mesmo. Então, se eu estou buscando uma coisa que eu vou ser o beneficiado em todas as coisas, por que eu não vou me dedicar a isso? Por que eu não vou orar? Não só eu, mas todos que estiverem à minha volta, a minha família, tudo na minha vida vai ser beneficiado. Os meus dons, a minha empresa, a minha família, o que você tiver, o dom de línguas vai afetar tudo a sua esfera da tua vida. Ok? E o terceiro, esse aqui eu acho que é muito importante, é para os últimos dias. Tá? É um dos grandes pioneiros do avivamento dos Estados Unidos, Stoneman, P.R. Stoneman, ele falecido, P.R. Stoneman, ele faleceu com 100 anos de idade, ele foi um dos grandes, viveu um grande avivamento dos Estados Unidos. O filho dele conta o que o pai dele falou antes da morte para ele, em uma entrevista no programa de Sid Road dos Estados Unidos, um dos maiores programas conceituados do evangélico hoje no mundo. Ele falou o seguinte: o pai dele, antes da morte, teve uma revelação específica para o corpo de Cristo. E ele falou assim: diga ao meu corpo, ao meu povo, que a terra se encherá de perversidade, grande será a batalha dos últimos dias agora pela frente. Que muitos cristãos, muitos na face da terra cairão, perderão a fé, por causa de tanta perversidade sexual que haverá na terra, um aumento da perversidade sexual virá sobre a terra. Que a forma deles resistir os ataques dos últimos dias é permitindo que o Espírito ore através deles em línguas. Quanto mais eles orarem em línguas, eles vão conseguir se proteger dos ataques de perversidade. Glória a Então, Deus. orar em línguas é se proteger, proteger a nossa vida. É a arma, é escudo, é armadura, é força, é revestimento, é proteção, é colocar uma cerca extra de proteção na nossa vida. Glória a Deus, aleluia, louvado seja. Essa pergunta vai ser a saideira, mas é uma pergunta que eu acredito que todo crente tem vontade de perguntar, mas a gente fica com vergonha ou com medo, né? O que acontece quando você vê alguns movimentos, uma vez que a oração em línguas ela é algo muito particular, inclusive ela não consegue ser traduzida a não ser aquela em que o senhor explicou antes aqui, para que a igreja possa interpretar a profética. Um padrão de oração em línguas. Eu já vi movimentos em algumas denominações onde o irmão ora igual o vizinho, que ora igual o vizinho, que ora igual o líder da igreja. Todo mundo tem o mesmo jeito de orar. Alguém já viu isso? De orar tudo igual. Isso é um padrão, é espiritual, ou cada um vai ter a sua manifestação pessoal? Que isso é uma dúvida que as pessoas levantam. Sim, se você... E às vezes até acha que está batizado, que está orando em línguas, e não está. Ele está imitando alguém. Então, isso aqui é um segredo maravilhoso. Okay? Muitos do meu ministério aqui receberam o tipo da unção que está sobre minha vida. Então, eles falam a língua conforme eu falo. A oração em línguas e o dom da oração em línguas também vem de acordo com o seu chamado, o tipo de ministério que você tem. Ok? E não só isso, existem as particularidades, mas se você for ver no geral, é muito parecida a oração de língua das pessoas. Elas são muito parecidas. Pessoas às vezes se encontram num ambiente que são de outras igrejas, elas falam parecido. Ok? O mesmo espírito, falam igual. Se você for olhar no geral, incrível que pareça, tu pega um japonês falando em língua, é igual a gente. Tu vê que a sintonia, a frequência, a palavra é parecida com a nossa. Ok? Tem as suas particularidades. Existem línguas que é tão particular que ninguém consegue falar igual eu falo. Não consegue, porque aquilo não é transmitido para ninguém. Existe a particularidade, mas existe a unção que recebemos, e por causa desse tipo de unção, tipo de anjo que o ministério tem, as pessoas que operam debaixo daquela unção, elas falam as mesmas línguas. Eu reparei no meu ministério, por exemplo, fomos crescendo junto, eles têm as línguas particulares deles. Eu vejo o bispo Doug falando a língua dele, o pastor Jades, o bispo Jades falando a língua que ele fala normal, ele está orando em língua, está falando, é diferente da minha. Mas quando estão debaixo da mesma unção, fica igualzinho, fala a mesma língua. Eles querem, ficou todo mundo igual, por quê? Estão debaixo do mesmo mando, da mesma unção. Faz parte deles, eles receberam uma impartição de unção. Pega sobre ele. Então, quando eles oram na mesma língua, significa que eles carregam do mesmo espírito de revelação. Eles começam a ter o mesmo acesso. Porque eles têm a mesma visão, começam a ver as coisas igualzinho do mando do apóstolo, do pai deles espiritual. Porque eles têm acesso à mesma língua. E a questão do tom? Você estava falando agora há pouco, fiquei com a dúvida, né? Quando você coloca o tom, a altura mesmo, entre baixo e alto, há alguma diferença quando você está orando em línguas, que você está orando num tom altíssimo, de repente você está orando mais baixinho, só para você... Muito grande. Qual é a diferença? Muito grande. Muito grande. Você pode fazer a comparação com você naturalmente. Por que você fala mais alto? Porque você quer ser ouvido. Ou você quer que sua expressão seja mais recebida. Por que você fala mais alto com seu filho? Você fala baixo, não te ouviu. Você fala mais alto por quê? Você quer o quê? A atenção dele. Quer fazer ele te ouvir. Ô, moça. Oi. Oi! Vai. Você está chamando atenção. Não só isso. Quando você está na guerra espiritual, você não vai falar baixinho com o diabo. Não existe isso em batalha espiritual. Falar baixinho com o diabo. O diabo está vindo aqui. Sai daqui agora, diabo! Por gentileza, está amarrado em nome de Jesus. Sai agora. Entendi. Ele não aceita isso.
Ele ri de vocês. Eu não sei se você é muito cheio, você fala, sai daqui agora. A seriedade, o tom da seriedade. Às vezes não precisa falar alto. Mas há seres de coisas que eu tenho que falar, e alto. E não adianta arredar, não. Está lutando com coisa grande. Quando você está tomando da unção da força, é força que está te enchendo. É altos louvores, altos sons para os céus. Você está cantando em línguas, você está entoando aos céus. A Bíblia diz, levante em alta voz. Levante, clame em alta voz. Levanta-te, toque a trombeta. Levante-te a tua voz. Clame a mim e eu te responderei. Então, as línguas também são clamores. Você solta clamores na língua, você chora. Quem já foi tomado aqui e falou assim, ele Ai, eu acho que eu não, eu sou bem... Eu não faço escândalo. vai fazer. Questão de tempo. Não faço vírgula, eu faço 8. Então você entende que tudo que você... A frequência, ela fala, ela tem o seu porquê. No reino espiritual é a mesma coisa. Entende? Quando eu estou no comando, quando eu estou com o povo, eu estou dando comando, meu filho, não é só... toda a força que eu tiver tem que sair de mim. Porque aquilo ali ecoa para dentro de dimensões de diversos espíritos que estão me ouvindo aqui agora. Milhares de pessoas online, presenciais, são renovadas, são batizadas na casa delas. Olha as mensagens que eu recebo, que acontece na casa delas, quando está aqui no culto. Entende isso? O poder que ecoa disso aqui, a força é muito maior. Entende? Agora, quando você está aqui, você está debaixo de uma opressão, você está orando baixinho, levanta-te, começa a orar alto, rompa contra isso. Você coloca o teu corpo em vibração. Vibração é força. Exige que você fale alto. Vários momentos eu estou orando em línguas baixas, eu vejo a visão, os anjos me tocando. Eu começo, levanto na hora, eu começo a falar alto com força, porque eu vou me renovando e eu acelero o processo. O crente, então, ele tem que ser escandaloso. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, Amém. vamos aplaudir. Vamos agradecer, Ana, prazer. Pergunta boa, né? Milena, vem. Chamando porque dá oportunidade, porque eu conheço a Milena, está aqui, chegou pouco tempo no ministério, mas está bem mergulhada, né? Seja bem-vinda, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu separei aqui algumas perguntas que são perguntas que eu recebo muitas vezes também. Eu acho que o senhor vai responder com bastante profundidade. Sim, senhora. Como romper a incredulidade e as resistências para orar em línguas? Então, tipo assim, tem muita gente que é batizado, que fala em línguas uma vez. Mas não ora em línguas ainda. Mas não ora com Era igual minha mãe, continuidade. Quando eu aprendi a orar em línguas, era bem jovenzinho. Aí eu cheguei para ela, você tem que orar em línguas, mãe. E minha mãe era religiosa, era pregadora bleiana, mas ela era fera, pregava bastante. Era pregadora sinistra mesmo. Aquela marreta mesmo. Aí eu comecei a ensinar essas coisas para minha mãe. Ela falou, como assim? Eu já falo em línguas, só tem que orar em línguas. Eu já falo em línguas. Aí minha mãe, eu ficava falando para minha mãe, eu falei, não entendo o que você está falando, você fala que pão é pão, mas não entendo o tipo de pão que você está falando. Eu quero entender. Dureza. Eu tinha dureza. Mas de repente a unção veio sobre ela. Deus começou a mudar, começar a me ver. Deus foi mudando na vida dela e deu se derramar sobre ela. Primeira coisa, romper a incredulidade, né? Você está falando para ela começar. Ela já fala em línguas. Então ela tem que se sujeitar a aprender, não adianta. A incredulidade nós temos que mandar ela embora. Porque aqui que é incredulidade? Pessoa que não se sujeita a ser influenciada. Se ela não se sujeitar e achar que é dona da razão, ela não vai entrar. Ok, ninguém vai mudar ela. Ela vai ter que aceitar a verdade. Ou ela vai ter que passar um processo de quebrantamento pela própria mão de Deus, de uma outra forma, até que o ensino venha a ela e comece a abrir a percepção dela. Então, tem pessoas que elas ouvem, beleza, elas ficam com a dúvida, e elas têm que aprender a orar. Você está perguntando como ela vai vencer isso, se ela quer vencer. Ela tem que pedir ao Espírito Santo, Senhor, me confirma isso para mim, me ensine. É simplesmente assim. Com humildade. Com humildade. Ela, Senhor, me ensine isso. Porque vou dar até um conselho, por exemplo, agora. Eu vou dar um conselho agora. Você que é incrédulo, que você não consegue orar em línguas, você tem dificuldade de entender isso, você se resiste a isso. Pega essa dificuldade, pega esse tilt que você está na cabeça, não consigo entender ele. Seja um pouco mais humilde, vai aos pés do Senhor. Senhor, me ensina o que o Senhor ensinou ele, me fala se isso é verdade, me ajude a entender isso. Pronto. Tudo começa a facilitar quando a pessoa é quebrantada, ela é humilde, ela é ensinável. Muito bom. Como que a oração em línguas ela colabora para a libertação? Por exemplo, eu já ouvi muitas pessoas falando assim, como que um cristão manifesta e ora em línguas? Essa pergunta é muito boa. Essa aí eu acho que é a maior dúvida do povo. A primeira coisa que a pessoa ela ignora, peraí. A religião ensinou o quê? Você citou Jesus, você foi batizado com o Espírito Santo, você não tem mais demônio.
Ok? Aí a minha pergunta é, por que o Espírito Santo vem habitar em você? Para quê? Para purificar. Para purificar. Então tá bom. Se você veio para purificar, então quer dizer que você aceitou Jesus, você não é puro. Ele tem que receber o Espírito Santo e vem te purificar. Tá bom, então ele entra para ser seu purificador. Conheceis a verdade vos libertará. Mas Jesus dá uma parábola e começa a nos ensinar que um valente, quando guarda a sua casa, ele mantém firme sua postura, não deixa que ela seja arrombada nem roubada. Mas quando chega aquele que é mais valente do que ele, a manieta que se achava valente, toma todos os despojos da sua casa. Então você vê, o Espírito Santo tem que entrar dentro da casa, que é o mais valente, é o Senhor que entra dentro de nós, para amarrar aquele que era dono da casa. Então você vê que tem que ter uma introdução do Espírito dentro. E se a pessoa para ser liberta de um demônio, o Espírito tem que estar entrando. Está expelindo, está dentro dessa pessoa. E Jesus disse que a libertação é pão para os filhos, é o pão da mesa, não é para os estranhos. Então, a libertação dos demônios é para quem? Para quem é filho, é o pão da mesa. E ele está falando da libertação daquela Ciro Fenícia, da filha da Ciro Fenícia. Mas ela falou, é lícito que os cachorrinhos comam das migalhas e caem na mesa. Então, significa que quando nós vamos operar evangelismo nas favelas, pessoa que manifesta demônio, ali é só migalha. Aqui é verdadeira libertação. Não existe verdadeira libertação enquanto você não recebe o Espírito Santo. Porque a libertação é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então, o Espírito Santo tem que entrar. E a força dele no seu espírito, no teu homem espiritual, que vai ajudar você a vencer na dimensão da mente, as prisões no sangue, na carne, seja o que for. Os demônios estão na alma e na mente humana, não no espírito humano. Então, agora eu faço a pergunta. Aí os cristãos falam, eu não creio que esse negócio de cristão manifestar demônio é crente e falar em línguas. Então tá bom. Aí eu faço uma pergunta para ela, você tem pesadelo? Você já sonhou com o diabo? O diabo tentou te sufocar na madrugada, não toca no seu pescoço? Então por que o diabo tem autoridade de sufocar você de madrugada? Por que o diabo assola você no seu sonho? Você tem sonho de perversidade sexual? Você sonha que está fugindo? Você sonha que está na escuridão? Você tem medo em você ainda? Aí você vai começar, peraí, a sua vida é plena, aí você começa a fazer uma sequência de perguntas, você fala assim, uau, eu preciso ser liberto. Eu tenho 100 perguntas para fazer para essa pessoa. Eu tenho 100 perguntas anotadas mesmo. Inclusive, eu coloquei num novo módulo. 100 perguntas. Se nenhuma delas estiver na tua vida, se você precisar de nenhuma delas, então você não precisa ser liberto. Mas das 100 perguntas, se uma delas estiver em você, você tem que ser liberto. Tem gente que fala, se a pessoa manifesta a nível de possessão, é porque ela não está salva ainda. O que você acha disso? Vamos fazer a configuração da palavra e vamos pouco entender. Eu queria ter a Bíblia se ensine para poder ensinar. Nós podemos fazer o seguinte, dar um ensinamento bíblico. Aqui nós estamos falando uma resposta rápida. Não tem tempo de falar versículo, nem mandar abrir a Bíblia, nem mandar fazer aquilo ali, nem trazer uma construção sobre as pessoas. Você imagina quantas pessoas, na hora da morte, aceitam Jesus Cristo? Você quer ir na salvação dela? A pessoa na hora da morte, você fala assim, você pregou para o teu parente. Aí estava na hora da morte. O cara viveu a perversidade a vida inteira. Eu me rendo a Jesus, eu aceito Jesus, eu vou para o céu. Ok? Muitos não vão. Muitos não vão para o céu. Não tem passagem, não tem justiça, não consegue um verdadeiro arrependimento. É forçado. Se não tem verdadeiro arrependimento, não tem quebrantamento, não tem verdadeiro pedido de perdão, Deus não tem salvação. Salvação não depende se você tem demônio ou não, depende de quanto você está arrependido. É pelo sangue, é pela graça, é pela sua fé nele. Então tem pessoa que não vai ter tempo de passar a libertação, mas ela vai morrer, na hora da morte ela vai ser salva pelo Senhor Jesus Cristo, porque ela teve um verdadeiro arrependimento. É os mais casos que eu já vi isso. A pessoa na hora da morte aceita Jesus com um verdadeiro arrependimento. E Deus salva essa pessoa. Né? A gente crê nisso. Agora, segundo, pessoas que manifestam demônio da igreja, pode ser salvo? Não, ou que tem demônio tem que ser salvo. Não depende disso. Estou falando que o teu espírito, ele já foi regenerado em Cristo Jesus. A sua alma, o seu corpo, ela vai voltar tudo ao pó. A alma está no sangue. Nós vamos ser completamente transformados com um corpo de glória. Esse corpo aqui agora, por enquanto, ele não está salvo ainda. Ok? Ele vai voltar ao pó. Porque se eu morrer agora, o meu espírito sobe, minha querida. A minha alma é preservada. Aí vai chegar o tempo que eu vou voltar. Ok? E ainda minha alma será julgada diante do trono do Senhor. Para minhas obras. Ok? Mas isso tudo é teologia, cada um tem a sua teologia, tem o seu ensinamento. Cada um pensa o que quer. Mas resumindo, né, nós não podemos limitar a salvação da pessoa, falar que ela tem ou não, porque ninguém é juiz da salvação de ninguém. Perfeito. A última pergunta que eu anotei aqui. Como posso adorar, buscar a Deus sem perder a pureza? E como que a oração em línguas ela pode auxiliar nisso? Ok. Como eu falei para você, a oração em línguas, ela não só demanda o seu presente, mas ela te prepara para o seu futuro. A oração que você faz hoje, ela está te preparando para o seu amanhã. Então, significa que se eu não quero perder a pureza, não quero perder a santidade, a minha vida de oração é a minha proteção. Se a pessoa não tiver, não adianta. Não adianta ser bonzinha, bonitinha, pensar, nunca fiz mal a ninguém, né? O diabo não olha para isso. Isso é carne. Okay? O que nós precisamos é ter dependência total da palavra de Deus. Rendição ao Espírito Santo. É uma vida constante, uma determinação constante.
Tropeçar, você vai tropeçar, falhar, você vai falhar, mas você tem que continuar buscando a perfeição. Você está entendendo? Até você atingir maturidade. Quando você atinge maturidade, a pureza ela se torna parte de você, inerente de você. Você não luta mais por pureza, ok? A pureza já está em você. Quando nós estamos num caminho, Miranda, evoluindo, alcançando justiça, pureza, nós vamos ter fracasso, nós vamos errar, mas você não pode parar. Quando eu comecei jovem, cheio do Espírito Santo, cheio de dom, cheio de poder, estava cheio de pecado ainda, cheio de impureza, cheio de coisas saindo da minha cabeça. Eu estava sendo limpo e Deus foi me limpando à medida que eu fui continuando orando, buscando, prossegui buscando o Senhor, jejuando. As disciplinas espirituais, elas se assentaram na minha vida. Isso me ajudou a ter a pureza que eu tenho hoje. Isso me conservou a vencer os pecados. Isso me livrou dos grandes tentações, dos grandes laços do inferno contra a minha vida e me fez vencer e chegar até aqui. Muito bom. Obrigada, pastor. Quem quiser fazer pergunta, vocês dois aqui também. Tá, fica aqui mais aqui do lado de cá, só para mim olhar vocês, para mim. Depois o senhor sobe, depois a dona Eli, tá bom? Tudo bem? Qual é o seu nome? Olá, apóstolo. Jaqueline Moura. Jaqueline. Tudo bom, Jaqueline? Quantas perguntas eu posso fazer? Eu tenho 3 aqui. Falta 5 minutos praticamente para terminar, então você tenta fazer as 3, vamos ver Tá se a gente bom. consegue responder. Eu percebo que de tempos em tempos Deus muda, as minhas línguas vão Perfeito. mudando. Isso. Eu queria saber o quanto eu posso, às vezes a minha mente ela quer insistir numa língua que eu já domino, mas o quanto eu posso insistir ou eu deixo fluir nessa nova Deixe língua. fluir. Deixa eu falar, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu recebi uma língua, ok? Ela foi evoluindo, é igual um bebê. De acordo com a sua fé e a intensidade que você está no Senhor, ela rapidamente muda, ok? Isso é muito importante, a variação, e eu escrevi isso no livro sobre a mudança de língua, mudança de unção e mistérios. Não é porque você fala uma língua que você vai saber todos os mistérios. Aquela língua tem uma limitação de acordo com o seu limite. Ela vem para te edificar num tempo na sua vida, até que você amadureceu e o Senhor vai se revelar a você em outro grau, vai começar a trabalhar numa outra dimensão de libertação com você, coisa que você vai poder suportar, ok? Senão você não suporta, por isso você não pode falar as línguas que eu falo, senão você não suporta, ok? Depois que você vai evoluindo, você vai passando fase, e a língua ela vai mudando de acordo com o seu crescimento espiritual também. A minha foi assim, esse é assim. As minhas línguas hoje, por exemplo, que eu falo, são totalmente diferentes do que eu estava falando alguns meses atrás, verdade, não é? Eu recebi muitas línguas novas, porque eu acessei novas dimensões de revelação, as palavras que eu prego no altar elas mudaram, porque de acordo com a mudança de línguas, veio uma mudança de unção e de entendimento. Então, se você se reparar quem você era antes, um pouquinho atrás, a língua que você está falando, quem você agora é hoje, isso é de um dia para o outro, tá? De uma semana para outra, você pode continuar uma evolução forte em você. De um mês para o outro, de um ano para o outro, depende. Tudo depende da frequência, da dedicação que cada um tem diante do Senhor. Você está exercitando esse dom, está constantemente usando, ele vai começar a passar por mudanças contínuas, porque novos mistérios Deus vai orar através do seu espírito. Amém, aleluia, obrigada. Eu percebo que tem uma língua específica que eu uso tanto para fazer um clamor muito, como se fosse um clamor para Deus, e é uma mesma língua que às vezes eu sinto no espírito que eu estou falando diretamente com o diabo. Então, às vezes vem uma cara feia, vem em mim uma certa até raiva, assim, como se eu estivesse brigando. Você percebe que você está vencendo seus inimigos. São muitos inimigos que vão caindo. Essa mesma língua, às vezes você fala com Deus, com o inimigo, às vezes você está falando de dimensões no reino espiritual. Você está falando somente com Deus, às vezes não é. Você está falando com anjos. Essa mesma língua você pode falar com os demônios, não tem problema nenhum. Normal. E às vezes ela vem. Ela vem para falar com Deus, para adorar a Deus, ela vem para adorar a Deus na cara do diabo. E o diabo odeia isso. Às vezes o diabo aparecia para mim, começava assim, te adorar é o que sustenta o diabo. Aí eu tinha a visão do diabo. Ele só canta assim. Se você perder fazer isso, as coisas ficam mais fáceis. Você tem que adorar mais. E as línguas queimam os demônios, eles não suportam, eles sabem com quem nós estamos falando. Vale? Tá, terceira e última. Algumas dicas, porque eu moro num prédio que não pode fazer barulho, então eu aproveito quando eu estou aqui para entrar no nível de guerra, de orar mais forte. Alguma dica para eu conseguir fazer isso em casa, sem incomodar os vizinhos e não parecer muito louco? Compra a placa acústica. Eu já pensei nisso. Compra a placa acústica. Tá falando sério? Já Brinda um pensei. quartinho, filha, e grita lá dentro. Não tem para você correr. Ou você tem que sair de casa e ir para o monte. Isso é terrível. Eu sei que é difícil. Eu já passei muito processo, meu filho. Até com meus membros daqui que foram expulsos do prédio, porque tanto gritava, tanto que a gente chorava. Eu passo por isso. Então, isso é terrível. Você tem que suportar. Ou daqui a pouco você me muda para outro lugar, muda minha condição, e chegar na igreja solta, filho. Mas é difícil. É difícil.
É difícil. Se você puder fazer um cortinho acústico, faça. Vou tentar. Amém? Obrigada, De apóstolo. nada, Amém. vamos aplaudir a Deus pela vida. Zé. Presbítero Donizete. Shalom. Paz. Shalom, rapaz. Apóstolo, essa pergunta que eu vou fazer, o senhor já fez um comentário acerca dela, mas eu queria que o senhor explanasse ela hoje aqui, que vai ser muito importante para todos aqui. Pode falar. Qual o cuidado que nós devemos tomar, uma orientação, para que a oração em línguas não se torne algo mecânico, a ponto de a gente orar na carne? Isso aí. Muita gente cai no mecânico, cai realmente no mecânico, ele faz muita assimilação e às vezes fica muito fluido. É quando você perde o sentimento por Deus. A pessoa, quando ela perde a afeição do coração para Deus. Eu, por exemplo, oro muito em línguas, mas eu oro tanto em línguas como também oro tanto com a minha alma, com o meu coração e adoro o Senhor. Eu passo horas, às vezes, adorando e louvando Ele. Entende? Quando a pessoa ela começa a perder a afeição, o sentimento, e aquele sentimento de amor, de horas, de passar ali com o Senhor, de dedicação, você se esfria a sua fé. Você pode até orar em línguas, mas a fé está fria. Então, o efeito e o que Deus quer transmitir para a sua alma não passa. A gente fala línguas mecânicas, mas essa palavra não se adapta ao que de fato as Escrituras nos ensinam. Isso de fato é perda de amor, perda de paixão. Quando a pessoa começa a perder paixão, perder amor, ela só fica só no dom, ela troca a ferramenta pelo dom da ferramenta. Eu não troco, eu não uso a ferramenta ou o dom de língua como fosse acima de tudo. Eu sei usar ele muito bem, mas eu sei a minha posição da minha alma, de coração como humano, a minha parte das minhas afeições, eu sei a minha responsabilidade pessoal como alma diante do meu Criador. Quando ela não sabe isso, ela perde esse discernimento, aí podemos dizer, usar o termo, fica mecânico. Né? Você fica orando, mas com uma fé fria, uma fé que sem um verdadeiro motivo do que você está fazendo aquilo ali. Eu tenho que entender que eu estou orando em línguas, que eu estou na paixão, na comunhão. Por isso que eu aconselho as pessoas. Orar em línguas não substitui adoração pessoal, não substitui altos louvores da alma, não substitui meditação nas Escrituras, não substitui jejum, não substitui meditação nas Escrituras. E Deus vai querer que você ame Ele nas Escrituras. Deus quer que você ame Ele nos altos louvores. Deus quer que você ame no jejum. Deus quer que você ame nas ofertas. Com o mesmo sentimento que eu tenho em cada área disso aqui, eu tenho na oração em línguas. Essa é a dica que eu dou para vocês. Amém. Mais uma pergunta. Sim, senhor. Assim, eu já vi muitas pessoas assim falar preocupada, né, gerando uma dúvida que eu só oro 2 palavrinhas e gera uma dúvida no coração da pessoa. E eu lembro que o senhor falou uma vez que, né, não é igual você traduzir do português para o inglês. É interpretar. Interpretar. Isso é bom o senhor falar essa pergunta, porque muitos talvez tenham dúvida aqui dentro e que estão online também. Não confunda a tradução com interpretação. Nós interpretamos, não traduzimos. Então, quando nós falamos uma língua e você está ali repetindo aquela palavra, 2, 3 palavrinhas que você começou a falar em línguas, e às vezes quando algumas pessoas recebem o batismo, ela está só gemendo, ela faz sons ainda sem ser inteligíveis, né? Alguns falam assim, mas outros ainda é bebezinho. Tem mulher que você fica assim. É um bebê, já viu um bebê chorando? Ele está falando, e você não atende o bebê quando está chorando? Você não interpreta o choro? Sem palavra inteligível, a mãe chora, é choro de cólica, é choro de sono, é choro disso aqui, é choro de como. É verdade, não é? É igualzinho, é a mesma coisa. Tem pessoas que elas, quando recebem o batismo, chamada, a força e o espírito, uma dimensão de fé dela é maior, ela já sai falando várias línguas, é uma explosão nela. E às vezes depende da força que ela foi batizada. Às vezes ela pode ser batizada debaixo de uma unção que é tão grande que ela explode, porque ela está carregada, a unção está sobre mim, fora a unção está descendo sobre ela, e o batismo dela na hora. Então é impactante violentamente. E às vezes ela pode ser batizada de uma maneira muito simples, dentro de casa, orando, né, de joelho na frente do seu colchão, da sua cama. E aí ser bem suave, e chorar, quebrantar e falar aquelas palavras. Depende da intensidade, às vezes, do batismo. Isso também faz muita diferença. Tá? Muita diferença. É isso. Amém. Obrigado. Então você pode falar 2, 3 palavrinhas e você está orando um salmo inteiro. Então você pode repetir aquelas mesmas palavras e não quer dizer que não quer dizer que está falando a mesma palavra com Deus. Deus, ele pega o sentido que o Espírito está falando. Não é só a palavra, ele não traduz, ele interpreta o que você necessita. Amém? Vou deixar um minuto assim, ó. Vem, corre aqui.
Ih, não, ficou tímido, perdeu. Vem, corre. Eu falei, dona Eli, ficou, não é possível, dona Eli, não é possível, tem que ser rápido, vem cá aqui, ó. Se ficar com dúvida, me mostrar dúvida, você não sobe. Vai, pega a senta ali. Pastora Rosana, né, gente? Vamos lá, vai. Shalom, igreja. Apóstolo, minha pergunta é tão simples. Por várias vezes eu falava em línguas dormindo e acordava, falando em línguas com tanta felicidade, com tanta alegria, que eu pulava da cama. E a minha pergunta é, por esses últimos tempos que a igreja, nos últimos tempos, as últimas horas que a igreja ficará na face da terra, é possível do Senhor, o Espírito Santo, levar os homens na face da terra, falar em línguas dormindo? Não, isso aí a gente já fazia até no monte, né? Que onde a gente orava muito em línguas, a gente dormindo ficava orando em línguas, né? Eu lembro de ver os jovens ficar no monte comigo lá, eles iam dormir, ficava assim, mas aí que o nível que ela está falando já é outro nível, é visitação, é enchimento. Deus te encheu dormindo, então eu dormindo já está lá meu espírito falando em língua, já acordo uma explosão rolando, pulando, dando mortal, cai, daqui a pouco estou dormindo de novo. Em segundos, eu explodo, caio, estou falando sério, corro na sala e caio e estou dormindo de novo, já cai por dentro da dimensão do espírito. Então isso eu já fiz várias vezes. Só que a pastora Zana falou uma palavra muito importante. Esses últimos dias será coisas que vai transcender todos os ensinos que eu estou ensinando para vocês aqui. Que tudo que eu estou ensinando aqui vai parecer beabá diante do que vai cair sobre nós. Você está entendendo? Os últimos dias vai ser a intervenção do próprio Deus na terra. Jesus passou 40 dias profeticamente, humanamente na terra, correto? Amém, amém? Ok, ele ressuscitou, ficou 40 dias com o corpo humano na terra. Moisés jejuou um período de 40 dias, mais 40, não foi? 80. Correto? Beleza. Jesus, ele fez um jejum no monte, 40 dias, depois ficou 40 dias na terra. Amém? Amém? Tem um paralelo aqui. Haverá um tempo profético que o Senhor estará na terra conosco de uma forma tão grandiosa, tão grandiosa. Jesus vai estar aqui dentro, e vocês não vão nem perceber, mas ele vai estar aqui dentro. Vai ser tão intenso ele ministrar em nosso meio, tão intenso, que as ministrações não vai ser anjo ministrando, você não vai ver trovões, não vai ver dos leões, dos serafins, não. O Senhor, ele vai estar entre o corpo dele sobre todas as nações para o último avivamento, o avivamento da última hora. Ele diz, eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Então significa que Deus, ele não unge carne, ele unge espírito. Os últimos dias Deus vai dominar a nossa carne. Será o nosso homem celestial, o novo homem Cristo, a nossa vida escondida com Cristo, ela vai ser revelada numa proporção extraordinária. Você vai ver um Robson espiritual aqui em cima, que você está vendo aqui hoje, vai nem se comparar com o que você me vê há alguns anos. E o que eu vou ver de vocês vai nem se comparar ao que eu estou te vendo aqui. Você vai, a sua parte celestial, você vai receber uma medida de Cristo tão gloriosa, que ela dominará a sua carne nessa terra. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Você entende? Quando o Espírito de Deus descia sobre Sansão, dominava o corpo físico dele, que ele ficava com uma força de 1000 homens. Você consegue entender isso? Descer fisicamente sobre nós? Não, você não está entendendo. Ele foi o único homem, o único, que teve aquele tipo de unção, foi Sansão. E demonstra que nós também teremos forças, tipo de unções que operou em Sansão, tipo de unções que operou em Davi, tipo de unções que operou em Moisés, vai todas elas simultaneamente operar no corpo de Cristo nos últimos dias na terra. Haverá uma cooperação de todas as hostes celestiais, dos tronos que Deus estabeleceu dos 24 anciões. Haverá um movimento no céu violento a favor de toda a raça humana para a maior colheita dos últimos dias. Irmãos, quando Satanás colocar todo o sistema dele na terra e a destruição em massa, quando nós vamos ver o diabo assim, ó, cara a cara nas pessoas na rua, haverá um conflito de treva contra a luz imenso. Já está acontecendo, já está aumentando. Esses debates políticos, debates na internet, esses debates, só está aumentando cada vez mais. As pessoas estão na rua conflitando. Vai se tornar tão intenso que Deus vai nos revestir de muita glória. Vocês estão me entendendo isso aqui? Agora escute. Eu já passei perigos e coisas que Deus me tomou, meu homem, na terra, que humanamente eu não sou capaz de falar daquele jeito e agir daquele jeito. Deus me dominou, o Espírito me dominou diante das pessoas, diante de conflito com pessoas, de abater coisas fortíssimas na terra. Aquilo ali, eu falei assim, isso aqui não é homem não, isso aqui foi Deus que tomou homem na terra, e não é uma unção, é algo muito além disso. Amém? Quer tentar, dona Eli?
Perdeu. Amém? 10h, 10h01. Apóstolo, uma pergunta assim simples, mas eu acho que vai edificar para o corpo aqui. É correto nos orar conscientemente e intencionar em línguas respeito à oração? Sim, eu ensino isso aqui, sobre o segredo de intencionar o coração na oração em línguas. Isso aqui é sensacional. Isso aqui é sensacional. O Espírito Santo ele é muito mais inteligente que a gente, correto? A gente que é ignorante, a gente é meio burrinho ainda. Depois que nós aprendemos a operação do Espírito, da língua, dos dons, da nossa natureza, o respeito que Deus também nos respeita, como Deus ele ouve o desejo do coração do ser humano, deleita-te no Senhor e satisfará o desejo do seu coração. Então, o desejo do coração, quando eu estou orando em línguas, eu intenciono no meu coração para uma direção, para uma pessoa. E eu falo também com Deus, Senhor, eu vou orar em línguas, eu peço que o teu Espírito ore através de mim, que o meu Espírito comece a orar agora a favor do meu irmão, a favor da minha família, a favor das finanças, a favor disso aqui. Entra numa oração, uma coisa específica e solta as línguas, deixa o Espírito tomar a frente. Amém. Fica de pé, fica de pé. Vocês gostaram? Foi bom, não foi? Abençoou vocês? 10h, temos que encerrar agora. Não posso passar mais nem um minutinho a mais. Mas foi muito bom. Pergunta e vocês foi top. Foi boa a pergunta, eles não foram? Foi, não foi? Foi top, foi boa. Dá para escrever um outro livro em cima das perguntas, né? Então, vou pegar as suas perguntas que você fez ali, vou fazer um outro livro tirando todas essas dúvidas. Tirando dúvidas, todas as perguntas e respostas. Amém? As melhores perguntas que me enviar, eu vou colocar o seu nome, só pergunta no meu livro. Ó, estou te falando. As melhores perguntas que me enviarem, você pode enviar lá na caixa de Instagram. Peraí. Como é que a gente vai fazer, Tamires? Como é que a gente faz? Vai enviar para onde? Mandar no suporte? Beleza. Ó, vou colocar só primeiro, vou atender primeiro 50 perguntas. 50 primeiro, tá bom? Vou ler 50 perguntas. Ok? É pouco, Maru. Manda por e-mail, o contato @ apostolorobsmartins.com, que é a nossa assessora, que ela atende, lê, ela filtra e passa para mim. Então, você vai mandar por e-mail a sua pergunta, amém? Ok? E a melhor pergunta, ela vai ir para o livro, o próximo livro de oração em línguas. Amém? Senhor, nós abençoamos a sua igreja, obrigado pelos ensinos, Pai. Obrigado pela graça, pelo amor, pela proteção e por o Senhor nos sustentar em nossas aflições, ó Pai. Eu abençoo toda a igreja que está nesse lugar. Eu abençoo todos que estão aqui dentro, Pai. E que o Senhor Deus os abençoe. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre o teu povo, Pai. Que o Senhor conceda sobre eles, Senhor, que o Senhor os abençoe e os guarde em todos os caminhos deles. Faça, Senhor, que o rosto, a face do seu amor se revele a cada um de nós. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus e Pai, as ricas consolação do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém.